Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola conhecida como o mal rico e o Lázaro. Esta parábola está em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Nós vemos esta parábola em 3 partes. Uma primeira parte é um relato dos fatos das 2 pessoas encarnadas, um rico e um pobre. A segunda parte, o rico numa situação difícil pedindo ajuda. Daí foi dito que não poderia. E uma terceira parte em que ele, o mal rico, pede a Abraão que mande a casa de seus pais para avisá-los, para que eles não venham para o mesmo lugar onde ele está ali, sofrendo. Essas 3 partes. Esta primeira parte, ela relata a situação das 2 pessoas. Um era muito rico, se vestia muito bem, comia muito bem, tratava-se magnificamente. O outro ali estava à porta da casa do Lázaro e passou a vida na miséria. O rico não deu a menor bola para ele. Tanto que ele ficou ali, até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Não houve qualquer atendimento do rico ao pobre, né? O Lázaro. Aí, quando morreu, um foi para o seio de Abraão, levado pelos anjos, e o outro foi para a sepultura, que em grego seria o Hades. O Hades quer dizer sepultura, para baixo. O inferno, traduzido depois, como está para baixo, o inferno. Essas 2 situações na primeira parte. A questão que está muito clara. Da mesma forma que o mal rico, ele não se importava com o pobre à sua porta. E o pobre que ali estava, ele só desejava uma coisa, ele não queria a riqueza do rico, ele não se revoltava, ele apenas queria algumas migalhas que viessem a cair da mesa do rico. Só é isso.
Ele estava resignado ali, ele não estava reclamando, não estava protestando, não estava, enfim, revoltado, nada. Então, essas duas situações, um com indiferença e o outro resignado. Nós vamos encontrar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que trata desta questão, onde esta parábola está neste capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ali Allan Kardec faz uma ampla análise dessa questão da riqueza, essa coisa toda. E no item 8, onde ele fala, o próprio Allan Kardec, desigualdade das riquezas, ele ressalta a questão do rico e do pobre na reencarnação. Ele fala assim: a pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Para o pobre, a prova da paciência e da resignação. Esse era o caso do Lázaro. Para o rico, é a prova da caridade e da abnegação. Ele não fazia nenhuma coisa nem outra. Ele não se negava a nada das facilidades e das benesses que pudessem advir da riqueza. Dizia ali, vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Ele não tinha abnegação nenhuma, e nem caridade, porque ele não atendia ali o Lázaro. O Lázaro morreu às portas do rico ali, não é? Na segunda parte, onde então, no inferno, o mal rico vê que Lázaro está no seio de Abraão. Ele está lá no plano mais elevado, não é? E ali ele pede, então, que ele seja abençoado com algum refrigério no seu sofrimento. Ele fala ali, ó, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, não é? Porque estou atormentado nesta chama. Ele está pedindo ajuda aqui. Ele está pedindo ajuda para o Lázaro, a quem ele recusou ajuda. Mas tudo bem, o Lázaro poderia ajudar ele, não é por causa disso que não iria ajudar. Tanto que mais à frente ele diz assim: você recebeu os teus bens. Quais eram os bens que ele tinha? O uso da riqueza em tudo que tinha de mais satisfatório para os seus sentidos. Estes eram os bens que ele tinha na vida. E o caso do Lázaro, somente os males. Ele não recebeu bens, facilidade nenhuma, só dificuldades. E foi paciente e resignado. O outro não foi caridoso nem abnegado. É claramente isso. Aí tem esta frase aqui, que define claramente esta segunda parte da parábola. O Abraão, então, dizendo para o rico: e além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aqui a questão de frequência vibratória. O Lázaro estava feliz, porque cumpriu o dever. Tanto foi levado pelos anjos, estava lá no seio de Abraão, numa linguagem figurada, ele estava no reino dos céus, no reino de Deus. Junto ali com os patriarcas da raça, né? Os dois eram judeus, eles sabiam todas essas coisas. Aí o que acontece? Ele estava feliz, cumpriu o dever, ele está num estado emocional elevado, de sentimento, pensamento do dever cumprido, estava feliz, em um estado de frequência elevada. É alta frequência, emite luz, alta frequência emite luz. E o outro não. Ele está ali nos tormentos, porque ele não cumpriu os deveres perante a lei. Ele era judeu também. Tanto que ele se refere a Abraão, não é?
Ele reconhece a situação dele, pede ajuda. Ele conhecia a lei e os profetas, mas não praticava. Aí que está, ele está num estado de consciência atormentado. Por isso ele está em baixa frequência. Baixa frequência é um estado de pouca ou nenhuma luz. Está envolto em sombras, em trevas. Então, quem está em alta frequência, ele não vai viver num ambiente de baixa frequência, ele vai viver num ambiente de alta frequência, junto com os seus afins. Quem está em baixa frequência não suporta viver em alta frequência, não consegue. Tanto que se um anjo se aproximar de nós e não apagar a sua luz, a gente não suporta. Há muitos relatos na Bíblia, na doutrina espírita, não é? A pessoa não suporta. Meu irmão Jacó, por exemplo, diz muito isso. Quando o espírito veio dos altos planos vibratórios para onde estava ali o irmão Jacó, está no livro, irmão Jacó, não é? Está no livro, e você vai ver ali que o irmão Jacó não suportou a presença daquele espírito, que era Bittencourt Sampaio. Ele correu para uma região de sombra porque ele não suportou. Aí o Bittencourt Sampaio reduziu a sua luminosidade e pôde se aproximar do irmão Jacó e conversar, não é? Então não tem como quem vive em alta frequência viver num ambiente de baixa frequência. Não tem como, porque aquilo que ele é, não vai começar a fazer o mal, porque não há regressão, ele tem um grau de moralidade elevado, ele não regride. E o que está em baixa frequência não consegue viver em um ambiente de alta frequência. Então, veja, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não pode, não tem como. É questão de afinidade, de frequência vibratória. A terceira parte trata do livre-arbítrio. Como ele viu o rico que não poderia ser beneficiado, aliviado na sua situação, ele pede que avise os pais, os seus irmãos, que eram também judeus, eles conheciam a lei dos profetas. Vá lá, avise eles, olha, mude, volte, se arrependa, para que se arrependam. Aí o que acontece que ele diz ali? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não se trata de negar o auxílio. O que se trata aqui é que nós estamos na encarnação para fazer as escolhas. Os espíritos superiores não interferem. Quem interfere nas escolhas são espíritos inferiores. Então aqui, essa terceira parte da parábola trata do livre-arbítrio. Os espíritos elevados não interferem. Nós precisamos fazer as escolhas. Nós temos aqui na Terra todos os elementos que precisamos para escolher. Temos a lei e os profetas, e nós que aqui agora somos espírita, temos o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Nós temos que escolher. Eles não vão interferir na nossa escolha. Nós estamos na encarnação para exatamente isto, que uma vez que venhamos a escolher, como ele fala ali de arrepender-se, fala do arrependimento. O que é o arrependimento? É uma escolha. Você deixa o caminho ruim e vai para o caminho bom. Então está a questão do livre-arbítrio. Nós temos que escolher. Uma vez que escolhemos, aí se desenrola toda uma consequência. Então aí está, parábola, o mal rico e o Lázaro, lições extraordinárias, não é? No próximo vídeo, nós prosseguiremos no estudo das parábolas do Evangelho com a parábola O Dever dos Servos. Está em Lucas 17, versículos 7 a 10. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.